Olá, hoje no Mundo Político a bancada feminina da Assembleia sob novo comando. 15 mulheres de diferentes trajetórias e perfis ideológicos formam na atual legislatura a maior representação do gênero na história do Parlamento Mineiro. Que desafios as deputadas ainda encaram no dia a dia do trabalho? Em que pautas devem atuar conjuntamente nas comissões e em plenário? Posições divergentes em temas sensíveis podem ser entraves ao diálogo? Eu converso com a deputada estadual Macaé Evaristo, do PT, líder da bancada feminina na Assembleia. Bem-vinda ao Mundo Político, deputada. Um prazer recebê-la. Obrigada. Deputada, a senhora está em seu primeiro mandato na Assembleia, vinda aí de experiências anteriores, como vereadora em Belo Horizonte, ex-secretária de Estado da Educação e também da capital. Como se deram os diálogos para sua escolha como líder e o que o desafio representa na sua trajetória? Bom, primeiro eu tenho que dizer da minha alegria e, ao mesmo tempo, assim, da responsabilidade de assumir a liderança da bancada feminina. Nós ampliamos o número de mulheres na Assembleia Legislativa, o que é ótimo, precisamos ainda ampliar mais. E temos mulheres aqui de diferentes escopos ideológicos, Então, acho que um elemento fundamental é a capacidade de diálogo, de estar aberto e de produzir consensos, que contribuam para não só a ampliação da atuação parlamentar, a presença na Casa das Deputadas, mas também que a gente possa avançar numa agenda dos direitos das mulheres. Nas experiências públicas anteriores da senhora, sempre teve que lidar com os contraditórios, Isso ajuda. Isso ajuda bastante, Porque quando a gente está numa função executiva, a nossa tarefa é dialogar também, precisamos dialogar para conseguir avançar com as propostas, com os projetos. Então, eu penso que isso também contou um pouco. Pois é, deputada Macaé, em alguns casos, lidar com as divergências vai ser um pouco complicado. Nós tivemos um exemplo recente aqui na Assembleia de deputadas mulheres que se posicionaram contra um projeto que definia ali a violência política de gênero. Em casos assim, como lidar com a divergência de ideias? Bom, eu acho que faz parte dessa casa lidar com a diferença, com diferentes concepções. O que eu acho muito importante é a gente não perder de vista o respeito mútuo e compreender quais os caminhos que são possíveis trabalharmos mais conectados do ponto de vista de proposta, de intervenção para a sociedade. Eu acho que é preciso deixar muito claro que a gente tem pontos de divergência. Por exemplo, nós temos divergência na pauta, por exemplo, que diz respeito às mulheres trans. Esse é um ponto de tensão dentro da bancada feminina. Nós temos outras questões, como a questão do aborto, que é um ponto de divergência, não é só nessa casa parlamentar, mas em várias casas parlamentares pelo país. Entretanto, nós temos muitos pontos que nos unificam. A luta pelo direito das mulheres, a luta contra a violência sexual que atinge mulheres e atinge crianças e adolescentes, só para trazer um dado que outro dia eu dizia em plenário, os indicadores de estupro que atingem meninas até 13 anos de idade são indicadores alarmantes no país e no nosso estado. Os indicadores de feminicídio, Minas Gerais, infelizmente, figura entre estados que são os primeiros nos indicadores de feminicídio, de mais violência contra as mulheres. Então, eu acho que nós temos uma ampla pauta para ser trabalhada. A minha perspectiva é que a gente possa avançar nessas áreas que nos unificam. E nas nossas divergências, nós vamos debatê-las, vamos ter posições diferentes em plenário. Isso faz parte, do processo legislativo, quer dizer, nós defendemos a democracia. Violência política de gênero, por exemplo, vai continuar em debate na casa, em comissões, enfim, o projeto voltará a ser discutido. Com certeza, nós temos interesse que o projeto volte, eu acho que é preciso encontrar pontos de conexão. É muito importante, porque nós temos, quando a gente pensa na violência política, a gente enfrenta, antes de sermos eleitas, no processo ainda de candidaturas, e somos mais perseguidas na rede social, por exemplo.
E aqui, no exercício do mandato parlamentar, quantas vezes nós não somos impedidas, né? Ou pelo menos há tentativas de silenciamento. Então, eu acho que a gente, no dia a dia, no cotidiano, é muito importante ir construindo esse alinhamento, porque nós não queremos que nenhuma parlamentar, independente do seu posicionamento ideológico, seja impedida no seu exercício, na sua ação parlamentar. A senhora tocou na pauta específica do feminicídio e ela, de fato, é muito importante. Uma pesquisa do Datafolha, né, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra um aumento em todas as formas de violência contra mulheres no Brasil em 2022. Desde insultos, xingamentos, até ataques a tiros e facadas. Como reverter esse quadro com medidas mais concretas dentro da realidade de Minas Gerais aqui? O que vocês já têm diagnosticado? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar com medidas de prevenção. Eu acho que a gente precisa investir em políticas, né? Nós temos agora correndo na casa uma reforma administrativa e algumas parlamentares fizeram uma proposta que eu considero muito importante, né, que é de criação no âmbito do governo do Estado de uma secretaria de política para as mulheres. Às vezes as pessoas acham que não precisa ter essa secretaria na estrutura. Minas é um dos poucos estados que não tem essa estrutura, inclusive. Exatamente. Então, veja bem, a existência de uma secretaria de políticas para as mulheres necessariamente, né, provoca no conjunto do governo, né, um olhar diferenciado para essa pauta e a necessidade de dizer, olha, eu preciso inserir na minha agenda, por exemplo, a educação, na saúde. Como é que nós estamos lidando com esses fenômenos? A gente tem, além de saber desses indicadores, né, nós sabemos também que eles ainda são menores do que o que de fato acontece. Porque tem muitos casos que não são notificados. Então, é urgente, né, avançar do ponto de vista da prevenção, ter estrutura institucional para responder e para construir essas políticas, bem como a gente precisa também, né, avançar do ponto de vista da penalização, né, da gente não silenciar, de não ter silenciamento e de ter punição efetiva para os violadores, né, para aqueles que matam mulheres. A gente precisa, eu acho que, avançar cada vez mais nessa agenda. Voltando a falar da conjuntura aqui da Assembleia, depois de longos anos as mulheres voltaram a ocupar, né, uma representação na mesa diretora da Casa, com a deputada Leninha na primeira vice-presidência. Mas existe há algum tempo, né, um debate sobre a garantia de uma vaga às mulheres, né, de forma permanente na mesa diretora. Essa demanda continua? É possível que a bancada feminina, né, aí com 15 parlamentares, possa puxar de novo essa pauta? Acho que essa pauta, ela existe, é uma pauta efetiva, e essa pauta também ela acaba sendo resultado do próprio processo que garante ou não um maior número de mulheres dentro do parlamento, né? Eu queria um pouco voltar nessa situação. Primeiro, é preciso a gente garantir que os partidos políticos contemplem as mulheres, né? Mulheres candidatas, contemplem essas mulheres. É preciso que os partidos políticos se atentem aos financiamentos, né? O financiamento público de campanha precisa priorizar a candidatura de mulheres, né? Eu vou dizer por mim, eu sou uma professora, né? Possivelmente com recursos próprios, eu jamais teria dinheiro para financiar uma campanha política, e eu sei a diferença que fez para mim ter a possibilidade de ter um financiamento público e um partido que reconhece a candidatura, né? E o potencial dessa candidatura. Porque, no geral, mulheres, e eu vou dizer mulheres negras, elas são ditas como não são passíveis de serem eleitas. Durante muito tempo, né, eu falo, os mitos também são construídos. Mulher não se elege, né? Mulher negra não tem voto. Então, por exemplo, eu acho que aqui em Minas Gerais, esse ano, eu estou muito feliz, né? Eu penso, olha, nós somos só no Partido dos Trabalhadores 3 parlamentares mulheres negras, né? Nós temos mulheres negras em outros partidos que foram eleitos. Então, isso é muito importante, né? A gente perceber que isso não se dá por acaso. Isso também é fruto de uma política pública, de um entendimento, de mudança na legislação, de uma atuação do Legislativo, do Executivo e também do Judiciário. É uma situação que ainda precisa avançar, né, deputada Macaé? Porque, por exemplo, nós temos
uma decisão recente, né, do Congresso Nacional de anistia a legendas que descumpriram, né, regras justamente que visavam garantir maior participação feminina. Isso é um péssimo exemplo, né? Porque primeiro acho que sinaliza que não precisa prestar atenção nessa legislação, que logo ali à frente poderemos ser anistiados. Então acho que essa luta ela é uma luta permanente que perpassa todos os parlamentos, né? Das câmaras de vereadores e vereadoras à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional. Falando de lutas permanentes, quais são as principais barreiras que as mulheres ainda enfrentam no cotidiano da política, né, as que estão atuando ali na linha de frente das casas legislativas? Bom, eu acho que tem vários exemplos que nós podemos citar que ocorrem com mulheres, principalmente mulheres que ocupam, né, um cargo de liderança, um cargo de poder, né? É frequente, por exemplo, né, a gente ser interpelada por um companheiro ou companheiro do mesmo espectro, né? Eu estou dizendo assim, da mesma hierarquia, nível hierárquico em qualquer estrutura, e uma mulher que é líder, ela, por exemplo, dá uma sugestão, dá uma opinião, e ali ninguém escuta, né? Quando é um homem que dá a mesma opinião, essa opinião é imediatamente acatada, né? Não é incomum homens que falam depois de mulheres, inclusive no plenário, querer explicar de novo uma fala de uma mulher, como se o que ela falasse não fosse suficientemente claro, né? Fosse suficientemente inteligível para aquelas pessoas que estão ouvindo. Então, esses são os assédios, os problemas mais corriqueiros e cotidianos. Mas as mulheres, muitas vezes, elas são preteridas, né? Nós temos que chamar atenção para isso. Eu acho que ainda é uma questão, quando a gente pensa, né, Tem uma mudança cultural mais ampla, né, que precisa ocorrer, acho, de comportamento da sociedade. De comportamento, não é só no parlamento, mas em todos os lugares. As mulheres são preteridas para ocupar cargos, né, de maior hierarquia. Eu costumo brincar muito na educação, né? A educação é um setor eminentemente de mulheres, né? Quando você olha assim, a massa dos trabalhadores, das trabalhadoras em educação, nós temos aí a massa de mulheres. À medida que você sobe na hierarquia, né, do sistema educacional, isso vai se invertendo, né? Você vai percebendo uma maior presença de homens. Então, quando chega em direção de escola, você vai ter um percentual maior de homens. Quando você pensa secretários de educação, você vai ter sempre uma presença maior de homens. Vamos olhar ao longo da história, né? No Ministério da Educação, né? Eu costumo sempre falar, gente, o Ministério da Educação. Quando é que teremos uma mulher ministra da Educação? Muita gente defendia, né, inclusive, que a secretária executiva fosse a ministra. Exatamente. Né? Então, nós sabemos que isso ocorre. É fruto de um machismo estrutural, né? Tá na origem, na formação sociopolítica do nosso país. Mas não dá mais para as pessoas dizerem porque não são informadas, né? Ou isso não é intencional, ou isso é por acaso. Não, isso não é por acaso, né? Isso tem uma intencionalidade, isso pode não ser uma intencionalidade individual, mas é uma intencionalidade coletiva porque atende a interesses e, na verdade, trabalha para o fortalecimento, para a perpetuação, né? Vamos dizer assim, dos privilégios dos homens, né? Eu tenho que dizer sobre isso, porque isso não é de uma maneira inocente, isso não é uma crítica pessoal a nenhum homem, mas é preciso que, especialmente os homens, entendam essa questão, né? E passem a prestar atenção. Desafio para todos nós, de fato. Outras inovações legislativas, deputada Macaé, às vezes são cogitadas, né, quando se projeta o debate a médio prazo no Brasil sobre participação política feminina. Uma delas seria um debate sobre cotas fixas para as mulheres integrarem parlamentos. Como é que a senhora vê essa questão? Eu defendo a política de cotas. Eu acho que as ações afirmativas, elas têm demonstrado no Brasil que é possível, né, fazer num espaço muito mais curto de tempo mudanças que
anteriormente, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, as pessoas considerariam impensáveis, né? Quando a gente olha hoje um retrato para dentro das universidades públicas, né, as instituições federais de ensino no Brasil, nós vemos o efeito, por exemplo, da lei de cotas para estudantes de escola pública e para estudantes pretos, pardos e indígenas, né? Então, quando se falar em uma ação afirmativa, eu acho que algumas medidas têm sido feitas, como garantir um percentual do financiamento para as mulheres, garantir um percentual da presença nas candidaturas para as mulheres, mas você mesmo disse aqui que partidos foram anistiados por não cumprirem essa determinação. Então, é preciso avançar. Eu acho que cotas é um elemento importante, não descartável, né? A minha indagação sobre cotas é o seguinte: normalmente as pessoas hoje, elas até tendem a votar favoravelmente às cotas, mas elas querem estabelecer um percentual muito menor do que o que nós somos na sociedade. Então, vou dar um exemplo de Belo Horizonte. A gente tem cotas no serviço público, certo? 20% para pessoas negras, por exemplo. Estou aqui mais ou menos nessa faixa, né? Em Belo Horizonte nós temos muito mais de 20% de população negra. Então, a gente não consegue chegar num percentual que seja o percentual dessa população na sociedade. Na lei de cotas, a gente conseguiu escrever que era o percentual conforme os dados do censo do IBGE por estado. Por exemplo, não faz sentido Rio de Janeiro, 52% da população negra, né? O Rio Grande do Sul, 23% da população negra. Então, a gente faria cotas proporcionalmente ao percentual na sociedade. Com os dados demográficos. Com os dados demográficos atualizados. Então, cotas para as mulheres no parlamento, dentro das casas legislativas. Deveria atender um percentual, mas atender um percentual que dialogasse, né, com a proporção de mulheres, né, dentro de cada estado, de cada município, de acordo aí, com a sua presença nesses lugares. Vamos falar agora de temas que estão efervescentes aqui na Assembleia, né, nesse início de legislatura. Quais são as maiores resistências, né, do grupo de oposição que a senhora integra, né, ao projeto de reforma administrativa do governo Zema que está em tramitação? Bom, o projeto apresentado pelo governo Zema expressa bem a linha de pensamento, né, do partido que ele participa. É um projeto que tem um foco privatista, né? Eles falam que defende um Estado mínimo. Eu costumo dizer assim, mínimo para quem, né? É um Estado mínimo para os direitos sociais, é um Estado mínimo para a população. Então, veja bem, tem pontos muito complicados do projeto, né? Pontos ligados, por exemplo, à flexibilização, ao incentivo de uma maior transferência de atribuições estritas, né, precípuas do Estado, da gestão do Estado, para organizações sociais, para OSC e para as OCIPs, né? Uma forma de privatização e sem nenhuma regra, na verdade, se quer flexibilizar muito mais do que a legislação federal. Ou seja, você além de transferir, você não tem nenhuma forma de controle e monitoramento da oferta, né, que está colocada. Então, eu acho que essa característica na reforma ela é uma característica muito preocupante. O Brasil e o nosso Estado fez e garantiu alguns direitos sociais de forma muito tardia, né? Por exemplo, o direito à educação é muito recente. Veja bem, é de 2016 a universalização e obrigatoriedade para crianças de 4 e 5 anos e para jovens de 15 a 17 na educação básica, né? Quando você começa um processo abrupto, como nós já vimos, né, de municipalização forçada, de entrega da gestão das escolas públicas para organizações sociais, algumas que nem são do Estado de Minas Gerais, e os mecanismos de acompanhamento e fiscalização também não estão claros, né, e isso é muito preocupante nessa reforma, né? A senhora também participou, né, de uma audiência grande que teve na casa que debateu a situação da Rede Minas, da Rádio Inconfidência, né, empresa mineira de cultura que sairia ali da Secretaria de Cultura para
Secretaria de Comunicações, que é uma das pastas a ser criada, né, junto com a Casa Civil. Esse é um outro problema, porque a empresa mineira de comunicação, ela compõe, aí para aqueles que estão nos ouvindo, né, a TV Minas e a Rádio Inconfidência. Elas são patrimônios do povo mineiro. Elas não são TVs ou rádio para fazer a comunicação do governo. São TVs e rádios para fazer, ou seja, para colocar em circulação a cultura e a produção cultural do estado de Minas Gerais. Então, a tentativa de transferência, está lá no projeto da reforma, da empresa mineira de comunicação para a SECOM, né, também nos parece um desvirtuamento da sua função como órgão de Estado e não como órgão de governo. A gente tem, o que acontece no projeto de reforma, que eu acho que é importante? Nós temos um PL que trata da reforma administrativa, só que nós temos, esse PL, ele acaba trazendo para o seu interior elementos que não são especificamente de uma reforma administrativa, como, por exemplo, a questão das OSCs e das OCIPs, mas a gente também está convivendo paralelamente, concomitantemente, com projetos como, por exemplo, o que propõe a extinção da FUCAM. Que é a Fundação Caio Martins, que é a Fundação Caio sairia Martins. da Secretaria de Agropecuária, né, e viria para a Educação. A senhora foi secretária de Educação, né? Vê sentido nessa transferência? Na verdade, ela sairia, não, ela viria parte, as escolas viriam para a educação, que na verdade já estão lá, né? E as fazendas iriam para a CEPLAG. Mas extingue a fundação. Então, quem fazia essa articulação, uma fundação que sempre trabalhou com a oferta educativa, mas articulada também uma agenda de proteção social, de formação profissional para a população do campo, para uma população mais vulnerável. Extingue a FUCAM, que ficam como se fossem coisas diferenciadas. As escolas passam a ser do quadro da Secretaria de Estado da Educação, que já são, mas sem nenhuma articulação com o conjunto de fazendas. Também é uma pergunta que a gente faz. O que vai ser feito com esse patrimônio da FUCAM? Nos preocupa principalmente tendo em vista atores que estão no entorno desse diálogo, procurando saber de quem é esse patrimônio da FUCAM, né? A gente teme pela privatização e pela privação dos estudantes desse equipamento importante. Esse projeto será o primeiro teste, né, efetivo aí para a nova base governista na casa. Como é que está o diálogo da oposição com o governo? Assim, vocês ainda têm esperança de conseguir negociar alguma alteração específica nos próximos dias? Nós temos ainda discussões que estão correndo nas comissões, Comissão de Administração Pública, teremos emendas em plenário, enfim. Na verdade, todo esse processo, seja obstrução, apresentação de emendas, nós vamos recorrer a todos esses procedimentos. Nosso objetivo é fazer com que a reforma ela seja menos danosa, né? Mas tem outros pontos. Tem a questão da Secretaria de Meio Ambiente, mais da FEAM, né? Tem alguns pontos bem nebulosos que a gente não sabe muito bem onde é que vai ficar a parte de licenciamento ambiental, a parte de fiscalização. O governo admite ceder em algum ponto, por enquanto, ou ainda não? Enfim, nós estamos em processo de negociação, não é? Então, ainda não temos uma posição, vamos ceder algumas coisas, eu vou dar exemplo, coisas muito simples, mas não menos preocupantes. Nesse projeto de reforma, estava se tirando a autonomia dos conselhos, né? Que é garantida por uma legislação nacional. Então, por exemplo, esse foi um ponto que o governo já recuou, porque ele estava em contra uma legislação federal. Então, a gente tem tentado avançar, trabalhar, tem muitos pontos preocupantes, né? Mas eu acho que o processo é esse, nossa tarefa, né? É pressionar para produzir mudanças. Rapidinho, eu queria pedir à senhora uma resposta bem rápida, porque o tempo está acabando, mas a senhora foi eleita também nessa quarta-feira vice-presidenta da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e a casa está vivendo um clima tensionado, né? Muitos debates acalorados demais entre deputados progressistas e conservadores. Como que o colegiado vai atuar? Bom, hoje, né, o colegiado ele foi empossado, o presidente tomou posse, eu tomei posse como vice-presidente. Nós temos uma preocupação muito grande. Essa casa é um espaço do debate e da construção, né? O
conselho, o nosso entendimento é que a gente precisa zelar, né? Zelar pela Constituição do Estado, zelar para um bom trânsito, né, dos trabalhos na casa. Nós podemos ter posições diferentes, mas eu acho que a gente precisa guardar, né, o respeito devido, e isso não significa tolher nenhum deputado, né, das suas ideias e das suas opiniões. Agora, a gente não pode admitir aqui nenhum tipo de violência. E eu acho que essa vai ser a nossa tarefa, né? Zelar para que a casa funcione bem, tenha bem os debates, né? Mas que ninguém seja desrespeitado. A gente não pode tolerar violência. Eu queria chamar a atenção. Normalmente, né, eu falo, quando a violência aumenta, quem é mais prejudicado são as mulheres. Deputada Macaé, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Boa sorte nas missões que a senhora terá pela frente. Muito obrigada, uma alegria estar aqui, sempre conversando, dialogando aí com a nossa Minas Gerais. Até a próxima. Eu conversei com a deputada estadual Macaé Evaristo, do PT, líder da bancada feminina na Assembleia e vice-presidenta da Comissão de Ética da Casa. Falamos sobre as pautas prioritárias para o grupo de 15 deputadas que formam a maior representação do gênero da história do Legislativo Mineiro e também de temas que esquentam os debates nesse início de legislatura, como a reforma administrativa do governo Zema. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.